espectroscopia Raman? A espectroscopia Raman é um método de análise de diferentes tipos de substâncias e elementos químicos. Não entendeu? Continua assistindo o vídeo que a gente vai explicar mais. Primeiro vamos se contextualizar historicamente. A espectroscopia Raman usa o que a gente chama de espalhamento Raman. Esse espalhamento foi observado na Índia em 1928 pelo então físico Chandrasekhara Venkata Raman. Essa observação rendeu a ele seu Prêmio Nobel em Física. Mas como realmente acontece o espalhamento de Raman? Em um experimento, uma amostra, que não precisa ser previamente preparada, é colocada sob efeito de um laser, normalmente de frequência baixa. Após incidir na amostra, a energia do laser vai ser reemitida através de diferentes frequências de luz em diferentes intensidades. Essas intensidades são então analisadas e assim é caracterizada a amostra. Mas vamos olhar mais de perto o que acontece dentro da amostra, lá nas moléculas. No interior da amostra, a luz de baixa frequência que foi incidida vai interagir com os átomos da molécula. Cada átomo vai ser excitado e vai emitir uma diferente nova frequência de luz. Essas novas frequências que vão ser analisadas pela espectroscopia. A análise do espalhamento Raman pode acontecer de duas diferentes maneiras, que a gente separa em Stokes e anti-Stokes. No espalhamento Stokes, as moléculas estão no seu estado fundamental de energia. Já no anti-Stokes, elas estão excitadas. Isso faz com que ocorra uma diferença na observação da energia das luzes emitidas por elas após a incidência do laser. Para os cálculos do experimento Raman, a energia é calculada através dessa forma, onde a gente tem a frequência da onda emitida e a constante de Planck. Para analisar os resultados da espectroscopia Raman, normalmente precisamos fazer a conversão da frequência para o comprimento de onda, que é bem tranquilo. Como vocês podem ver, aqui embaixo nos gráficos, para caracterização de algumas substâncias, a gente tem os comprimentos de onda das frequências que foram emitidas após a incidência do laser. E aqui a intensidade dessas frequências. Assim, a diferença da intensidade que foi emitida e da intensidade que foi enviada após a incidência são analisadas e isso caracteriza a estrutura e o material da sua amostra. Espero que o vídeo tenha sido útil e que você tenha conseguido aprender um pouquinho sobre a espectroscopia Raman. Agora falaremos sobre ressonância magnética nuclear. No início dos anos 70, uma técnica de diagnóstico por imagens estava sendo desenvolvida. Ela era fundamentada na espectroscopia por ressonância magnética nuclear. Os princípios dessa técnica foram estabelecidos há mais de 60 anos por Bloch e Purcell, que receberam o Prêmio Nobel de Física em 1952. Desde então, essa técnica é usada por químicos e físicos para estudar a dinâmica dos átomos e estruturas moleculares. As aplicações vão desde a análise de propriedades do material, medir o nível de desgaste de asfalto, até mesmo exames de imagens. Na medicina, seu potencial começou quando se observou que havia diferenças sistemáticas nas propriedades entre tecidos normais, necrosados e tumorais. Essa diferença podia ser notada claramente nas imagens processadas pela técnica RMN. O uso dessa técnica permitiu produzir um mapa que se registra em função da posição algumas das propriedades do tecido, como a densidade de núcleos de hidrogênio ou variações de parâmetros a nível molecular. Como funciona essa técnica? O paciente é submetido a um campo magnético intenso, uma onda de radiofrequência incide no paciente, a onda de radiofrequência é desligada, o paciente emite um sinal que é usado para a construção da imagem. Vamos falar agora sobre o AFM, Atomic Force Microscope, ou microscópio de força atômica.
O AFM é um microscópio de varredura que foi desenvolvido por George Binning e Heinrich Horner no início de 1980, o que os fez receber o Prêmio Nobel de Física em 1986, para medir forças menores que 1 micronewton entre a superfície da ponteira e da superfície da amostra. Essa pequena ponta é acoplada à ponteira, que está fixa a um suporte. Entre a ponta e os átomos da superfície existem interações de atração e repulsão. Os modos de fazer a imagem dependem da distância entre a ponteira e a amostra. A escolha do modo apropriado depende da aplicação específica de que se deseja fazer. Esses modos são modo contato, modo não contato e modo contato intermitente. No modo contato, a haste no qual está presa a ponta é mantida a uma distância de poucos angstroms da superfície da amostra, havendo então uma repulsão eletrônica. Este método é indicado para amostras rígidas, pois se houver líquidos, essa operação do AFM penetrará na camada de líquido para a imagem da superfície. No modo não contato, a consola é mantida a uma distância de dezenas de angstroms da superfície da amostra, e a ponta da ponteira não entra em contato com a amostra, havendo uma atração eletrônica. Este método é indicado para amostras moles. No modo contato intermitente, a haste oscila próxima à frequência de ressonância por um pequeno elemento piezoeletrônico montado na ponta do AFM. Os atuadores piezoeletrônicos controlam a altura da consola acima da amostra. Este método é utilizado para contornar as condições presentes nos modos contato e não contato. O primeiro equipamento que nos permitiu gerar imagens de superfícies com resolução atômica foi o STM, que significa Scanning Tunneling Microscope. O STM foi criado em 1981 pelos cientistas Gerd Binning e Heinrich Horner, quando trabalhavam para a IBM na Suíça, o que rendeu a eles o Prêmio Nobel de 1986. O funcionamento do STM se baseia no princípio da mecânica quântica do comportamento dual do elétron, ou seja, ora ele se comporta como partícula, ora como onda, que implica no comportamento probabilístico dessa partícula. Isso implica que a partícula pode ser encontrada em locais que, segundo a mecânica clássica, seria impossível, além de conseguir atravessar barreiras de potencial que separam as duas regiões classicamente permitidas. Pense num trenó que tenta passar por um morro. Classicamente, ele só irá conseguir chegar no outro lado do morro se sua energia cinética for maior do que a energia potencial que o morro oferece. Na mecânica quântica, existe uma possibilidade dele atravessar este morro, mesmo não tendo energia suficiente, pois existe uma probabilidade finita dele se encontrar do outro lado. Este fenômeno é chamado de tunelamento quântico. O STM se utiliza de uma agulha com um elétron na sua ponta, submetido a uma diferença de potencial. Ao se aproximar da superfície a ser analisada, alguns elétrons da agulha são tunelados para a superfície. Quando esses elétrons são transferidos, se tem uma corrente elétrica, chamada de corrente de tunelamento, e que pode ser medida. A intensidade dessa corrente elétrica depende diretamente da distância que a agulha se encontra da superfície, o que nos permite definir essa distância. Ou seja, conseguimos determinar como é a superfície do material analisado. Portanto, o microscópio de tunelamento não é capaz de tirar uma foto da superfície, e sim interpretar a superfície do material através da análise da corrente de tunelamento. Com o STM passou a ser possível não só descrever a superfície de átomos, mas também medi-los e manipulá-los. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.